Boa tarde, quinta-feira, mais um dia que o Senhor nos deu. Que delícia! É sempre muito bom e prazeroso estar com vocês. Eu já quero agradecer pela audiência do último programa. Foi muito bom. O carinho de vocês, essa troca que a gente tem é muito gostosa. E hoje não vai ser diferente. Vamos fazer um programa bonito, um programa muito interativo e interessante. A gente, o mês que vem, né, estamos aí os últimos dias do mês. Vamos entrar no mês de abril, que é o Abril Azul hoje. Já faz um tempo já que é considerado o mês de conscientização das pessoas com transtorno do espectro autista. Mas a gente vai falar isso com mais propriedade com a minha convidada, que entende muito sobre o assunto, que veio lá de Lages, gente, do Rio Grande do Sul. Nayara Correia. Obrigada, viu, Nayara, por ter vindo. Obrigada por ter aceito o convite. E é muito bom estar te conhecendo pessoalmente. A gente se fala muito pelo Instagram, né? Muito pelo WhatsApp. E hoje deu match, gente, até no look aqui, ó, nas cores, ó. Não foi programado isso, ela veio de vermelho, eu também. Obrigada, viu, Nayara? Obrigada a você pelo convite, uma honra estar aqui. Sim, a gente falou pelo Instagram, né? E que bom que deu certo. Obrigada pela recepção sua, do seu esposo, toda a sua equipe, tá? Obrigada. Eu que agradeço. E tem 2 cidades, Lages, uma em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul. Eu moro em Santa Catarina. Ah, tá. É bom falar, né? Porque quem é aqui de São Paulo fica mais preso, né? Ao sul, ao Rio Grande do Sul, né? E todo mundo acha que a gente é Catarina, que a gente é gaúcho, mas tem o Catarina e tem o gaúcho. Ah, então tá. Nayara é advogada, né? Conta um pouquinho da sua experiência pra gente, Nayara. É muito importante estar conversando com os nossos telespectadores e falando das suas experiências, em que você se formou, se especializou. Sim, eu me formei em 2011, então eu advogo desde 2012, né? Tenho alguns km de estrada, tenho essa cara de nova, mas já tenho 13 anos de profissão. Os últimos 5, 6 anos totalmente trabalhando em prol do direito da pessoa com deficiência e também em relação ao autismo, principalmente. Tenho 2 familiares que são crianças autistas, né? Um tem 12 anos, o outro já é adulto, não é criança. Ele é psicólogo, inclusive. Que legal, né? Tem uma amiga minha que é médica, também ela é autista nível 1 de suporte, né? E várias pessoas, né, lá na minha cidade, conheço. Agora, tu me falou do seu filho também. Né? Então, hoje a gente sabe que tem muitos estudos, né, que é um nível que está crescendo muito, né? Tanto ela pode ser nível 1, nível 2 ou nível 3, mas que os diagnósticos, né, estão tendo muito. Então, nos meus últimos 5 anos, enfim, eu também participei de diversas comissões, né? Fui presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, lá da OAB de Lages. Atualmente sou vice-presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias e Sucessões, Santa Catarina. Então, eu sou vice-presidente dessa comissão, também sobre os direitos da pessoa com deficiência. Sou conselheira da OAB de Lages. Também faço parte da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência. É muita coisa, né, gente? Você consegue dar conta de tudo? Me viro, assim, ó, né? Coisa de mulher, né? A gente dá conta, né, Lu? Tá, a gente dá. Então, tenho todo esse currículo, né? Mas o principal é o propósito de vida, né? Quando a gente escolhe, a gente sabe o que a gente quer, né? E a gente tem essa conscientização que a gente fizer um pouquinho, mesmo que a gente não tenha diretamente na nossa família uma pessoa com deficiência, a pessoa autista, se a gente tiver essa consciência, a gente pode fazer o mundo um pouco melhor. Sim, mas foi por conta disso que você se especializou nas causas dos autistas? Isso mesmo. Quando a minha prima, né, o filho dela teve diagnóstico, a gente começou a participar, teve caminhadas do autismo, da conscientização do mês de abril, que embora não seja só o mês de abril, tem que ser o ano todo. Por isso que eu falo, né? Eu não gosto de segmentar. O mês do feminicídio, o mês do câncer de mama. A gente tem que estar falando dessas causas importantes sempre, né? Para estar conscientizando. Então, o Abril Azul não é recente, né? Mas já é um progresso para que naquele mês as pessoas se conscientizem um pouco mais, vamos falar assim? Isso, e assim, ó, eles envolvem as pessoas que a gente não entende como. É um poder como. de persuasão que eles têm, que a pessoa cai, não tem como. Porque assim, a gente até brinca, né? O advogado vai cobrar do cliente, ele diz, eu não tenho para te pagar à vista, quer parcelar. E aí o golpe ali, às vezes, arruma um dinheiro, não sei de onde. Mas é o poder de persuasão, né?
Eles prometem mundos e fundos e a pessoa, né, Acha, na né, inocência... Dinheiro ainda, todo mundo brasileiro todo precisando de dinheiro. Mas assim, a gente, né, tá falando aqui, mas é muito sério, né? É muito importante essa conscientização. Sim. Se receber uma mensagem que não é do escritório da sua advogada, procure, vá pessoalmente, dê um jeito de conversar, mas não clique em link, não manda dinheiro Não algum. faça nenhuma biometria, nenhum Isso. reconhecimento por imagem, porque eu sei que eu tenho um parente que já caiu também nessa daí, coitada. Tá pagando até hoje. É isso mesmo, o golpe é bem complicado e é sério, né? É sério. E tá cada vez aumentando mais, Eu então falo tem que avisar. para fazer o mal, as pessoas têm uma criatividade muito grande, né? São muito criativas, mas para fazer o bem é complicado, né? Mas por isso que a gente tem que avisar, né? Informação. Avisar e ajudar e fazer a nossa parte, né? Isso, com certeza. Vamos lá, Nayara. Quais são os principais direitos dos autistas no Brasil hoje? Primeiramente, né, como a gente estava falando do EPC, ele é um benefício assistencial. Qual é o valor? Um salário mínimo. Gente, é muito pouco, né? Vamos combinar? E ele não gera 13º. É o salário mínimo mensal mesmo. Se pode ser uma pessoa autista que tenha, né, o EPC, porque tem hoje diagnóstico tardio. Inclusive, lá em Santa Catarina tem um desembargador, que ele também teve o laudo de autismo, né, teve. Então, tem muito diagnóstico tardio. Se essa, né, claro, no caso dele, mas uma pessoa que é autista, que tem o BPC, não gera pensão por morte. Se essa pessoa falecer, ela tiver filhos dependentes, esse direito não vai passar para o filho. Também tem a questão do acesso prioritário, né? A lojas, a supermercados, bancos, elas têm que estar com a carteirinha da CIPTEA, com o seu crachá de identificação, né? Que é o colar dos girassóis ou o colar de quebra-cabeça, ou o laudo médico. Mas é importante também falar que em hospital, essa criança ou adulto autista, ela não vai ter essa prioridade, porque no hospital vai ser de acordo com a saúde, né? Que vai ser lá as cores, amarela, sim, mas já não lembro de cabeça. Mudou muita coisa em São Paulo, pelo menos aqui na região de Alphaville. Tá. Nos hospitais daqui, a gente já clica, já tem o cordãozinho, né? Então já tem preferência para autista. Que bom. Lá tem? Não. Ainda não tem? Não. Isso aqui a gente já conseguiu, nós conseguimos aqui em São Paulo. Mas mesmo assim lá ainda tem o critério saúde, que pode chegar a criança autista e pode ser também que chegue uma pessoa acidentada ali, alguma coisa vai ainda ter ele passar na frente, né? Seria dessa forma. Também tem a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Porque a gente sabe que a pessoa autista, ela é considerada pessoa com deficiência, vai ter todos os direitos previstos na lei. Então, também ela pode se aposentar mais cedo. E dependendo do nível também, né? Isso. Essa aposentadoria tem 3 níveis, né? Que é, no caso, leve, grave e moderado. Então, de acordo com o nível, né? No caso, de acordo com o grau ali, ela vai se aposentar mais cedo. Né? Mas é importante que ela procure uma orientação, né? Do advogado especialista para orientá-la. Né? Também tem a questão, se a pessoa, né, descobre também depois dos 18 anos, ela pode ficar no auxílio-doença. Né, estou falando tudo aqui de INSS, tá? De regime da Previdência Social mesmo. Não estou nem falando de servidores públicos também, né, que a gente sabe que também né, hoje não escolhe, né, a deficiência ela não escolhe. Então, se ela está no auxílio-doença, pode converter para uma aposentadoria por invalidez também. Né? Outro direito também bem importante é redução de jornada de trabalho para pais, né, e mães atípicos. Essa é muito importante, né, gente? Isso. Pena que eu não sou CLT. Pois é. Existem alguns estudos, algumas jurisprudências que estão assim, né, sobre essa questão, mas ainda não, porque até entendo, né? Um empresário vai deixar... Não tem como, nem... Porque eu falei para você, né? O meu filho, para quem está chegando agora, o Pedro, ele é autista nível 1 de suporte. E o hiperfoco do Pedro é o Beto, é o pai dele. Então, eu falo assim, coitado, se ele fosse CLT, a gente ia, com certeza, tentar de tudo para que o Beto tivesse essa jornada reduzida, porque o Beto chegar em casa, é pai. Se o Beto ganhasse $1 por cada pai que o Pedro fala... Tá, beleza, tá bom, obrigada.
Ai, o Beto já estaria milionário, mas glória a Deus, eu gosto disso. Eu acho linda essa amizade que eles têm e acho linda a forma como o Beto encarou também, né? Porque muitas mulheres, quando descobrem que o filho é autista, muitas famílias, o pai corre, né? Ele foge, ele vai embora, deixa essas mulheres sozinhas, né? E o Beto, desde o começo, sempre me ajudando, me apoiando, revezando comigo em terapias, montou uma ONG para estar ajudando também outros pais. De vez em quando ele faz aí uma liminar de graça, ajuda. Então, essa parceria é muito importante. Foi para mim e também tem que ser para outras mulheres, né? Papais que estão me assistindo aí do outro lado, que souberam, né, do diagnóstico dos filhos, apoiem suas mulheres. A carga das mulheres atípicas, ela é muito pesada, é muito difícil. Então, final de semana, fique com a criança, deixa a mulher fazer o cabelinho, fazer a unha, fazer uma massagem, porque é necessário, viu? Não estou certa? Muito importante você falar isso, Lu, porque isso que eu observo, assim, né, atendendo diretamente essas mães lá no escritório, muitas depois que tem o diagnóstico, né, que essa criança tem o diagnóstico, acabam acontecendo divórcio, porque essa questão, assim, né, você e seu esposo levam muito bem, me contaram tudo ali nos bastidores, né, então já deixam respeito a um casal, assim, então, né, que pensa muito no filho, é muito importante, assim, então elas me contam, assim, que quando descobrem, né, o diagnóstico, o pai acaba separando, porque sabe que tem uma rotina diferenciada, tem que ter um cuidado diferenciado, né? Então a criança até ver qual é o nível dela, até conseguir chegar, né, no diagnóstico correto, acaba tendo várias situações, né? E às vezes o casamento não suporta. Mas concordo com o que você falou, papai e mamãe fiquem juntos, né, pelo bem do seu filho, né? Sim, E importante. ainda fazendo o adendo ali sobre os direitos também, a redução de jornada, ela é importante, né? O servidor público tem direito a essa redução de jornada, né? É importante fazer o pedido diretamente, né? Se ela é municipal, estadual ou federal, aonde trabalha, faz o requerimento com os laudos médicos e tem que levar junto também a tabela das terapias do filho, né? Para poder justificar o pedido também, né? E aí, se porventura for negado, também procurar uma pessoa, né, um advogado especialista para ingressar com uma liminar. Tem também a questão que teve um julgado recentemente agora do STF, que liberou acesso ilimitado, né, às terapias, né? Então já tinha vários estudos que os planos de saúde não poderiam, né, limitar o acesso. Se o médico deu o laudo que a criança tem que fazer 20, 30, 40 terapias, os planos de saúde têm que respeitar, né? Então, recentemente também já tinha vários julgados nesse sentido, mas recentemente foi pacificado. Laudo também, né? Porque antes eles queriam um laudo de 6 em 6 meses, para a gente estar 6 em 6 meses indo a neuro, pegando um novo laudo. Agora não tem mais isso. Isso, o laudo agora é de eterno agora. Isso, indeterminado. Mas, assim, essa questão do laudo, quando a criança é nível 1 de suporte, ela for buscar o benefício, né? É importante a orientação, buscar às vezes 2 ou 3 laudos, né, se ela for buscar esse benefício, né, o IPC, por exemplo, porque o nível 1 de suporte geralmente é o que o perito, né, às vezes acaba dizendo não, né, tá falando, a criança tá super bem, tá comendo. Esse é o problema. Foi tão difícil para a gente conseguir o laudo do Pedro, porque toda vez que ia para alguma neuro, mas não, mamãe, você tá procurando pelo em ovo. Não, familiares também, né? Imagina, principalmente porque eu sou de família religiosa, né? Então espiritualiza tudo. Não, isso aí é espiritual, tem que orar, ou é demônio, sabe? A gente chegou a ouvir até isso. Então é muito importante que realmente a gente vá para um profissional correto. E aí eu tive que pagar, a gente tem um convênio, mas eu tive que pagar uma profissional particular para laudar o Pedro, porque aqui em São Paulo acontece isso. A profissional laudou pelo convênio, ela já está se comprometendo com as terapias, ou seja, o CRM dela está lá, e aí ela automaticamente vai tomar uma chamada da clínica ou do convênio, né? Então, eles ficam com esse medo de laudar a criança. Então, a gente tem que partir para um profissional particular. Isso acontece lá no estado, tem as filas do SUS, né, todo o Brasil, Sim. né, do CISEG. Então, assim, hoje uma família para conseguir um laudo, para conseguir um neuro, às vezes demora 2, 3 anos. Imagina, a criança já está
progredindo no diagnóstico, naquelas estereotipias, naquelas coisas. Regredindo, né? Regredindo, é. Uhum. Então, assim, é importante também, se porventura ela está numa fila muito longa aqui também é CISEG? Não, aqui é SUS. SUS, é. Lá a fila é do Nossa, SUS, mas é aqui CISEG. é muito mais complicado, É uma né? cidade é muito mais 12 complicado. milhões de habitantes. Sim, é muito complicado aqui. Então, se ela está nessa fila também e o filho dela está precisando muito, com muita emergência, é importante também que ela procure um profissional, porque pode fazer uma liminar, né? Ah, sim? Na fila também? Para poder ter esse acesso um pouco mais celery para o atendimento. Papai que estão assistindo a gente, ouviram essa dica da doutora Nayara? Se vocês estão aí na fila do SUS para tentar uma consulta com o neuro e a criança já está desconfiada, né, que ela está dentro do espectro, entre com a liminar, procure um profissional qualificado para entrar com a liminar para ver se consegue adiantar essa consulta aí para que a criança tenha as suas terapias garantidas. Isso. É importante, assim, que seja considerado um grau de emergência, né? Que ela procure também o médico, que ele dê esse atestado para ela conseguir justificar esse pedido judicial, né? Então, esses são, assim, alguns dos direitos. Tem muito mais. Tem fila prioritária, em shoppings, né? É esse que eu estava falando. Lugares públicos, né? Da carteirinha da Cipteia, né? E é super fácil tirar a Cipteia. Eu tirei do Pedro no minuto, pelo Gov, né? Pelo site do Gov, foi muito rápido. E, claro, que no começo hoje eu já estou mais madura e não tenho tanto problema com isso, graças a Deus, mas no começo foi difícil porque o preconceito ainda é muito grande, né? Eu só comecei a enxergar outras deficiências, como surdo-mudo, como pessoas cegas e deficientes cadeirantes, quando eu tive o diagnóstico do Pedro, porque a gente parece que tem uma máscara na nossa frente, e quando a gente começa a ver o mundo sem essa máscara, a gente fica mais aberto e mais inclusivo com outras pessoas, né? Tanto é que na nossa igreja, na igreja que a gente estava, o Beto ele fez um projeto para a inclusão. Tá chegando muita família atípica, os obreiros não são treinados para como receber aquela criança, se a criança tem alguma crise, estereotipias. Só que aí o nosso leque aumentou. O Beto falou, peraí, na igreja não tem Libras. E se vier aqui pessoa surda-muda, como é que faz? Não tem nenhuma pessoa para ajudar nesse caso. Sim. Então, ele foi abrangendo. Você vê como são as coisas? Nosso filho é autista. Aí ele começou a ver surdo-mudo, os cegos, não tem braille. Como é que faz a pessoa que vem assistir o culto ou que quer ir ao banheiro, verificar onde é tal lugar, não tem braille. Então, vai aumentando. Mas precisa que aconteça primeiro com a gente, para que a gente abra os olhos para outras pessoas. Que incrível isso, né? Que coisa, né? Que bom que vocês tiveram esse olhar, né? Agora, falando nisso, a questão do preconceito, uma pauta, assim, bem importante que a gente tem que falar, não só no mês de abril, mas no ano todo, é sobre o capacitismo, né? Que é o preconceito com a pessoa com deficiência. Sim, totalmente. Né? Então, eu também fui coautora de uma cartilha lá da OAB de Santa Catarina, que é Capacitismo Não, Respeite o Protagonismo das Pessoas com Deficiência. Né? Então, a gente foi em colégios e falou muito sobre isso, sobre algumas frases que são faladas que podem ofender a pessoa, né? Que é assim, você não tem cara de autista. A gente ouve muito isso em fila. Nossa, mas ele não tem cara de autista. Aí, outro dia, até achei engraçado, né? Porque eu falei, peraí, mas a minha mãe é diabética, né? Então, mãe, você é diabética? Você não tem cara de diabética. Quando a minha mãe veio falar, mas o Pedro não parece autista, o Pedro não é autista, o Pedro não tem cara de autista. Eu falei, uai, tu tem cara de diabética, por acaso? Isso tu toma remédio, né? Então deixa de tomar os seus remédios, né? Sim, além também falam assim, nessa questão de você não tem braço para tudo, está mais perdido que segue um tiroteio. Sim, isso sim. É gravíssimo. E as pessoas acabam falando isso de tom de brincadeira. Mas vai que tu tá lá, como você falou, na igreja, e alguém fala isso, a pessoa do lado ali não enxerga. Verdade. Né? Então, isso é bem importante, é uma pauta necessária que tem que ser falada desde o colégio, porque a gente sabe que as crianças elas não nascem preconceituosas, né? Então é bem importante o capacitismo, né? Porque tu sabe que isso daí pode ser crime, né? Se for ficar incitando. Então é bom quem está nos ouvindo e vendo que saiba que tem que respeitar, né? Então assim, se a mãe chegar com um filho na fila do supermercado, da farmácia, ela tem prioridade, né? Então, às vezes, a pessoa idosa está lá, ela vai passar na minha frente essa criança. Se a criança tiver uma crise na fila,
ela vai desregular a fila toda. Com certeza. Né? Vai ficar chorando, todo mundo vai ficar... Coitada dessa mãe, que vai desregular o dia dela todinho. E de todo mundo que está ao redor, né? Total. Porque todo mundo fica olhando, assim, enfim. Então, por isso que acho assim, não só para a mãe, né? Para todo mundo que está ali, porque é uma deficiência. Sim. Né? E tem pessoas que gravam, filmam, então mas aí, é importante ter esse cuidado. No nosso caso, que somos mães atípicas, ainda mais nível 1 de suporte, o que a gente mais ouve? É mimado, é frescura, tá fazendo manha, tá fazendo birra. A gente ouve muito isso. Pessoal, você nem sabe que isso é capacitismo, hein? Então, tem que tomar cuidado. Assim, e eu falava, sem brincadeira, Nayara, desde que o Pedro estava na minha barriga, né? Eu tive 2 perdas. Foi muito difícil para o Pedro chegar até a minha vida, né? Foram anos de luta. E quando eu descobri que eu tinha passado do 5º mês, que eu perdi um bebê no 5º mês, então eu tinha muito medo, né? Chegou no 5º mês e falava, meu Senhor, será que vai ficar ou não vai ficar? E quando passou do 5º mês, uau, agora vai. E eu falava, filho, você vai ser a diferença na sua geração. Amém. Você vai fazer a diferença por onde você passar. E o meu menino, você vai conhecer o Pedro, ele é muito... eu falo que ele é o prefeito do condomínio, ele é o prefeito da escola, ele é muito sociável, sabe? Então, onde ele chega, ele conhece as crianças da escola, todas as crianças da escola dele. Imagina, do jardim até o 5º ano, ele conhece todas as crianças. Que legal. E ele ama, sabe isso? Então, ele é muito sociável. Eu sou muito babona para falar dele, né? Não, eu já vi, né? Os olhos chegam a encher de lágrimas, assim, né? Então, ele vai fazer a diferença. Eu falo, filho, você vai ser o que você quiser. Você vai onde você quiser. E tá na vibe de viagem. Vamos sim, você vai. Você é capaz, você pode. Legal. Então, a gente tem que realmente falando e profetizando. Eu falo, filho, não deixa ninguém te desmerecer. Odeio comparações, né? Não deixe ninguém comparar você com ninguém. Você é único, exclusivo. Você é o único Pedro. Pode ter outras pessoas com o nome Pedro, mas você é o Pedro único do papai e da mamãe. Sempre falo isso para ele. Que legal, muito bom ter esse olhar, né? E fazendo um adendo também, que você falou que vocês têm um projeto aqui na igreja. Eu também tenho um projeto na minha cidade, que é a Inclusão Começa no Seu Bairro. Né? Vai eu, uma médica, eu que idealizei esse projeto. Então, assim, eu nasci no bairro da minha cidade, né? Então, eu já entendia mais ou menos como funcionava, né? Eu estudei, tenho as minhas coisas, cheguei aonde eu estou através do estudo, né? Então, é importante também quem está vendo a gente, né? Saiba que, mesmo que não nasça em berço de ouro, o estudo é uma coisa que ninguém tira da gente. Sim, é o legado. Então, você pode ser médico, advogado, professor, tudo. Você vai conseguir ter o teu dinheiro de forma lícita, né, através do seu estudo. Então, eu criei esse projeto. A gente já foi em 4 bairros. Acho que já teve mais de 400 pessoas, né, que foram nesse projeto. Então, a gente vai levando palestra nos bairros sobre conscientização mesmo. Que legal, que bacana. Vai médico, psicólogo, aí leva o pessoal com cama elástica, tudo, para conscientizar mesmo. É isso que a gente está falando aqui. Saber que a pessoa chegou lá, está com um colar, né, que ela vai ter a prioridade, não só isso, questão dos benefícios, direitos, sobre o capacitismo, né? Então, a ideia é para levar isso para os bairros, né, futuramente para outras cidades, mas estou levando lá nos bairros da cidade de Lages. Está tendo Nossa, está sendo muito interessante. Todo mundo, assim, uma recepção muito boa. Que legal, parabéns. Obrigada. Gente, vamos tomar um cafezinho, vamos dar um break agora. E daqui a pouquinho a gente volta com mais moda e café para vocês. Até daqui a pouquinho. Já tomamos o nosso cafezinho aqui, mas não podemos esquecer de tomar o C-Caps Black, que é esse chá aqui muito gostoso. Ele é feito com hibisco, a base dele é de hibisco. Ele é desintoxicante, ele emagrece, elimina as propriedades ruins do corpo. E eu falo com propriedade, gente, porque o que é bom para mim
vai ser bom para vocês. Eu não faço só propaganda pelo dinheiro, eu faço por amor. Então, a partir do momento que eu comecei a tomar o C-Caps Black e realmente vi a diferença na eliminação de gordura, na eliminação do desinchaço e na urina também saindo as toxinas, eu indico para vocês. Então, ó, o QR Code está na tela, comprem, tomem, comecem a tomar, vocês vão sentir o corpo de vocês mais leve, vão ficar mais bonitas também, porque vai emagrecer e vai ajudar também no organismo, tá bom? C-Caps Black. Vamos voltar então, doutora Nayara? O programa tá gostoso, né? Tá muito bom. Tava tudo rápido, né? Passa uma hora rapidinho, mas dá pra gente dar um resumão para quem tá em casa. Eu creio que, assim, anotem também as dicas, é muito importante, principalmente você que está naquela dúvida do filho, já está percebendo alguma coisa diferente, porque a mãe tem um olhar clínico, né? Isso é importante, né? Se a mãe, né, ou o pai, começa a ver a criança com alguns sintomas, né? É claro que o espectro são diversos sintomas. Vários, sim. Cada criança, cada pessoa é única. Mas ela começa a ver que a criança começa a andar na ponta dos pés, começa a ter uma seletividade alimentar, que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Tem seletividade alimentar e é importante respeitar. Inclusive, tem até recentemente também a questão da nutrição das escolas, que é diferenciada para a criança autista. Então, ela começou a ter, a mãe observou o pai, que a criança começou a ter sintomas, né? Ou hiperfoco em estudo, ou também um pouco de atraso, não está conseguindo acompanhar os amigos, agressividade, né? Então, esses são o mínimo, né? Tu com propriedade já falar melhor do que eu, né? Porque além do autismo também vem junto TDAH, né? O TOD também, que não é muito falado, mas também é importante, né? Que não é uma deficiência, é uma doença, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Sim. TDAH também é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, não significa que a criança autista vai ter, né, outras doenças, mas geralmente elas vêm juntas, né? Então, começou a criança, né, ou adulto também, né? Sim, porque muitos adultos têm se descoberto por conta dos estudos que hoje tem, por conta das terapias diferentes que hoje já tem, porque antigamente, quando a criança tinha esses espectros diferenciados, era tida como, vou falar uma palavra aqui, mas é verdade, retardada. Essa era, então levava para o CAPS ou levava para algum manicômio, enchia essa criança de remédio, mas não tratava a criança. E hoje, com o tratamento, essas crianças evoluem. Eu tenho visto na clínica do Pedro crianças que não falavam. Hoje elas falam. Crianças que tinham seletividade alimentar, hoje elas se alimentam bem. Então, com as terapias, o progresso é muito bom, é muito grande. Então, hoje a gente vê os adultos se descobrindo autistas. Sim, e com certeza, né? E é importante a gente, né, passar essa informação. Quanto mais informação para também a criança ou o adulto, né, os pais observarem e começar a olhar com atenção, como você disse. Quanto mais cedo a família tiver o diagnóstico, né, porque a gente sabe que o autismo não tem cura, tem tratamento. Então, ela vai conseguir ter tendo o diagnóstico, levar numa terapia adequada, né, conseguir ter esse acesso. Então, para conseguir, como você falou ali do seu filho, né? Conseguir ter uma evolução melhor. Eu falo que ele vai sair do espectro, o pessoal brinca comigo. Pedro já é um milagre, né? Eu não podia ter filho, então ele já veio ao mundo por milagres. Então daqui a pouquinho vocês vão escutar o testemunho que o Pedro saiu do espectro. Vai, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho do preconceito nas escolas, preconceito com admissão em matrícula, tem muita rejeição em matrícula, né? Isso mesmo. Bullying também dentro das escolas. Isso mesmo, Lu. Hoje é pacificado, né? Não tem como, né? Claro que a gente sabe que tem algumas escolas que acabam rejeitando matrícula. Sim, tem escolas particulares. É isso, por criança ser autista ou também com deficiência, né? Então, se isso aconteceu, ela tem que procurar, né? Ela pode primeiro conversar com a diretoria, a Secretaria de Educação, e aí, se continuar essa negativa, procurar para fazer uma ação judicial, né? Um advogado especialista, porque isso é pacificado, né? Tu não pode recusar uma criança,
né? Porque a educação, o estudo É para todos. não pode ter embora a gente saiba que existem muitas, né? Mas ultimamente eu não estou ouvindo muito assim, tá? Aqui em São Paulo tem bastante. Tem bastante, O ano passado, numa determinada escola, tiveram 3 negativas. Nossa. Inclusive, caiu na mão do meu marido, né? Então, uma foi bem chato, assim. Eu tive com o Pedro na natação. Eu matriculei o Pedro na natação. E aí, quando fui fazer a matrícula, eu fui fazer uma aula teste primeiro. Vamos, mamãe, vamos, mamãe. Aí fui fazer a matrícula dele e eu tive que falar que ele era autista por conta das estereotipias dele. E porque o autista sempre tem aquele brinquedinho de estimação. E ele ia levar com certeza para a academia. E aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp que eu teria que contratar uma fisioterapeuta para estar full time com ele durante a aula. Eu falei, como assim? Porque ele é autista. Eu falei, legal. Então vamos entrar com ação. Aí já coloquei nas minhas redes sociais, que eu faço isso, né? Eu deixo as pessoas famosas. Mas aí, graças a Deus, tinha piscina em casa, eu ensinei ele a nadar. Mas foi muito triste para mim. Eu fiquei muito triste, como ainda existem pessoas, né, dentro daquela caixinha. E isso que você, né, tem toda a tua influência aqui no estado, né? Então imagina aquela mãe, Sim. né? Aquela mãe atípica que não consegue Sim. ter um acesso, né, a todas as pessoas que você tem um acesso. Então acaba que ela fica sem voz, né? Por isso que é muito importante, né, informação. Levar as escolas, né, Nayara, fazer palestra com as crianças. Desde pequenininho, ensinar que existem as diferenças, que existem as crianças que usam óculos, que existem as crianças que usam uma botinha ortopédica, de repente, ou aparelho nos dentes, que fala diferente, né? A gente tem que conscientizar. E isso é importante, né? Lá na minha cidade, no meu estado... Vocês fazem? Muito. Eu mesma faço bastante em escolas, associações, nos bairros lá, falando sobre isso. É importante conscientizar e no caso, eu tenho um pessoal que vai comigo, a gente vai totalmente de forma voluntária, né? Assim, com o intuito mesmo de propósito. Eu tenho esse propósito de vida para conscientizar, né? Então, também quem tá assistindo a gente aqui saiba que, né, que podem profissionais, assim como eu, também deve ter outro aqui no estado, mas também, né, a gente pode estar fazendo uma conscientização nas escolas, porque é importante, né? Então, capacitismo não, né? Então, também essa questão da recusa da matrícula também não pode, né? Então, não só, né, ter para os pais, mas professores também. Sim. Dentro da sala de aula. E também para a mamãe e para o pai agora, a criança ela tem direito a um professor 2 dentro da sala de aula, né? Então é um direito. Que a gente chama de... tem um nome aqui em São Paulo, não lembro. Tem a AT, né, que é assistente terapêutica, e dentro da escola eu não lembro o nome agora, porque como o Pedro não precisa, eu não lembro. Mas isso daí é uma obrigação do Estado de arcar também, né? Com certeza. Não tem que ter um culto, não tem que cobrar. Se em escola particular está cobrando para ter... As escolas estão cobrando. Aí também não pode. Estão cobrando ou estou colocando como terapia, usando o convênio para fazer isso. Também não pode. Não pode. Então, também tem que procurar uma orientação especializada, né, para ver o que está acontecendo ali, né? Então, nas escolas também tem o professor de apoio, né, e também que vai ficar junto. Pelo menos lá em Santa Catarina ainda não tem uma regulação de... Numa sala tem 10 crianças, né, autistas, uma com uma deficiência. O nível de professor... no caso, número de professores, ainda não tem uma regulamentação lá. Não sei aqui. Aqui tem. Lá não tem. Tem. De quantos professores tem que ter para crianças? Aqui tem. Lá não claro tem. Que não são todas as escolas que seguem a regrinha, né, direitinho, mas aqui tem. Lá ainda não tem essa regulamentação. Então, acaba que às vezes fica um professor para 3, 4 crianças, né? Mas, né, falando assim, se essa criança precisa de um professor, no caso, um 2 ali, né, o de apoio, só para ela também tem que informar através de um laudo médico, né, na secretaria da escola, que ela precisa da criança do apoio só para ela, né? Também é uma orientação bem importante. Mas a questão da conscientização é essencial para evitar o bullying, como você falou, né? Para criança, quando vir a criança ou o adolescente com o colar, que os amigos não fiquem chacotando. Sim. Porque tem, inclusive, crianças e adolescentes que não querem usar o colar. O Pedro já está na fase que ele não quer mais usar. Ele não usa. Aí o meu esposo fez uma pulseirinha para ele, uma pulseirinha para mim, tipo mãe de autista e pai de autista. Claro que eu ando com o cipiteia dele na bolsa, né, full time, quando a gente sai para lugar público, mas ele não quer colocar. Eles já começam, né, a se identificar e não querem se identificar.
Então, é importante ter essa conscientização tanto para eles, com os amigos da escola, né? Para não ficarem tendo esse preconceito. Então, assim, hoje, acredito que já está tendo um pouco mais de informação, mas ainda tem. Falta, né? Faltam passeatas, faltam mais programas, né? Como o da Lu Cabral aqui, como o Modo Café. Falta, Necessário. Sim. É necessário. Porque a gente vê que tem só um pai aí, que eu não vou citar o nome dele, que até eu, como mãe atípica, não gosto muito dele, que se aproveitou do autismo do filho para ganhar dinheiro, né? Eu jamais. Em todas as campanhas que eu entrei, em todos os propósitos que eu entrei em relação ao autismo, eu não cobrei R$1. Falei, não, dá para alguma instituição. Por que eu vou cobrar uma coisa que eu vivo, né? E tem muita gente se favorecendo disso. Lá na minha cidade, assim, tem de tudo, né? Mas, assim, eu particularmente também faço tudo de forma voluntária, né? Com amor e carinho, né? Então, porque se a gente, como eu te falei, né? Eu tenho familiares, mas eu atendo muitas famílias, né? Também lá na minha cidade tem um grupo que eu te falei das mães artesãs, né? Que são também atípicas. Então, eu levo elas no meu projeto. Então, elas vendem as coisas dela lá para elas. Isso é muito importante. Levo apoio, levo bastante gente. É importante capacitar essa mãe, porque muitas delas deixam o trabalho para poder levar os filhos à terapia. Então, naquele momentinho que ela está, até falando nas clínicas, né? Pô, esse momento ocioso que as mães ficam aqui 4 horas, vamos fazer um curso profissionalizante para elas, ou de manicure, ou de cerâmica, o que seja, para que elas possam vender. Na outra clínica que o Pedro estava, tinha uma mãe que estava vendendo pano de prato. O filhinho dela, ele tem um nível muito alto o nível dele acho que é 3 de suporte, e só que ele gostava de pintar. Então ele rabiscava nos panos, a mãe colocava, fazia o tricôzinho dela e vendia os panos de prato para ajudar no tratamento, para ajudar a pagar o plano de saúde dela. É importante. Lá elas recebem, né, o benefício, então elas fazem de forma voluntária, porque daí, né, no BPC tem essa peculiaridade que ela não pode trabalhar com carteira assinada, né? Então também acaba que ela fica em função daquele salário mínimo, porque daí a criança também está na escola, se chamam ela, se ela tiver numa CLT, ela vai perder o emprego dela, porque não vai poder levar na terapia, né? Então também é os dois lados, né? É uma forma de ajudar também. E elas também me falam que é uma forma de regular elas. De regular. Sim, porque é o momento delas de paz, é o momento delas de fazer uma coisa, um hobby, né? Uma coisa que goste. Acho que também faltam muito salões de beleza, fazer um dia para mãe atípica, um dia de beleza. Na clínica que eu estava, eu levei uma massagista. Eu pedi para a dona da clínica uma sala. Falei, arruma uma sala para a gente fazer, pelo menos uma vez por semana, massagem nessas mães. Tinha uma mãezinha lá que ela nunca tinha feito uma massagem na vida dela. Ela não conseguia nem tirar a roupa para subir na maca. Amada. Então, assim, é isso que falta. Esse olhar clínico. Poxa, aquela mãezinha tá com o cabelinho feio. Vamos levar uma cabeleireira para cortar o cabelinho dela? Tá com a unha... Porque elas não têm tempo. Mãe atípica. É porque muita gente fala, não, mas você tem o seu marido que ajuda. Elas não sabem, porque não vivem a nossa realidade full time. Não tá todo dia com a gente em casa. Não, mas o Pedro é um suporte normal. Não, elas não estão com a gente, elas não sabem como é que é a nossa realidade. Então, se eu tiro o meu dia de lazer, se eu consigo fazer minhas unhas, meu cabelo, porque tem um suporte chamado marido. Do contrário, no way, no way. Então, a gente precisa estar olhando com mais amor para essas mãezinhas. Com certeza. É o olhar, né? É o olhar além disso, né? Até, inclusive, agora, ontem eu vim para cá, né? Eu tô aqui desde terça. Então, na quarta-feira, eu fui no podcast da minha amiga lá em Campinas também, para falar sobre o direito. O livro, né? E o livro foi ontem. Aí eu fui lá também em Campinas para falar o direito autista, né? Também na vida real, também participei lá. E ontem eu lancei o livro, né? Que eu sou coautora, do Além do Diagnóstico. Né, que é isso, né, é olhar além. Então, são as mães, são os pais, né, são todas essa rede de terapia. Né? Então, hoje, as mães e os pais vivem em função dos filhos e os filhos em função das mães. Sim, totalmente. Né? É além do diagnóstico mesmo, além do diagnóstico. Né? Então, o livro... É o behind the scenes que as pessoas não veem. Né? Os bastidores, né? Os bastidores que as pessoas não veem, isso. Então, o livro também a gente fez pela editora Literari, né? Também já está nos sites. Então, tem outros coautores também, tem advogados, tem médicos, psicólogos. Então, é bem interessante.
né? Vamos sortear um livro para quem está Com nos certeza, assistindo? sim. Ó, legal, né? Aham. Ó, então você que está nos assistindo, não precisa ser bem atípica para participar do sorteio, porque eu acho que todos nós precisamos dessa consciência, dessa empatia, desse olhar com amor para o próximo. Então, você que está aí assistindo, a primeira pessoa que disser eu quero no chat vai ganhar um livro da doutora Nayara, tá bom? Aí depois a gente vai pegar pelas redes sociais e anunciar quem foi o ganhador do livro, tá bom? É isso Correto? aí, com certeza. Será uma honra, já vai ganhar de primeira mão, hein? Que foi ontem o lançamento. Tá fresquinho, Tá né? fresquinho, acabou de sair do forno. Mesmo que não Os seja editores. manhã típica, tá, gente? Que é muito bom vocês se conscientizarem. Porque fala assim, amanhã ou depois, eu jamais imaginei ser manhã típica. Jamais, a minha família, ninguém. Aliás, hoje eu eu lembro de algumas coisas do meu pai, papai faleceu, eu lembro de algumas coisas dele e falo, meu papai era autista. Meu pai era totalmente recluso, meu pai não gostava de roupa com etiqueta, roupa de frio, meu pai tinha hiperfoco em matemática, era um gênio também, super inteligente, entre outras coisas, sabe? Eu falo assim, o pai também era autista. Então, vai que amanhã ou depois você está descobrindo alguém da sua família autista, ou você mesmo está se descobrindo autista. Porque acho que todos nós temos alguma coisinha, viu, Nayara? Sim. Se a gente for investigar, tanto eu quanto você, a gente tem alguma coisa. Não, e nem dá para investigar, né? Se a gente for começar a ler todas as palestras que eu vou, tudo aonde eu vou. Eu tenho, com certeza. A gente começa a ouvir e pensa, nossa, mas eu acho que Eu faço isso. Eu também, Eu acho que sim, né? Então a gente sempre tem, e acredito assim que os estudos estão que cada vez mais pessoas vão se descobrir, Sim. estão nascendo, né? E é importante frisar que ainda não existe um diagnóstico assim correto. Um porquê de ser autista, né? É. Tem muita gente que fala que é genético, né? Eu acredito nisso hoje, lembrando do papai. Eu acredito na genética. Outras pessoas falam que é de comer muitas coisas com metais pesados, que é a nossa comida, que é a alimentação. Não vejo por essa vertente, porque se a gente for pensar, e as pessoas antigamente, que não tinham tratamento? Né? Eu concordo plenamente, porque falam também estudos que seria de origem paterna, né? Não é, não. É materna, no caso, né? É isso que eu falo. Então, assim, são vários estudos que não tem. Hoje, a certeza é que não tem uma causa. Uhum. Então, é o espectro, né? Sim. Então, assim, não tem. Então, qualquer teoria que o pessoal diz, a pessoa usou uma medicação, a pessoa fez isso, fez aquele outro, ainda não existe. Ou a mãe grávida tomou muita medicação, porque precisa tomar uma medicação controlada na gestação do Pedro. Eu até fiquei meio culpada. Falei, será que não foi isso, né? Mas não. Aí depois eu falei, é genético. Acho que é genético. Então, assim, não existe, né? Então, vários, né? Tinha uma polêmica lá dos Estados Unidos que estava falando que era por causa de um remédio, mas, assim, a verdade é que ainda não existe, né, a causa correta do autismo. O que a gente sabe hoje é que tem tratamento. Sim. Né? Então, é importante ter a conscientização, buscar, né? Começou a mãe buscar o diagnóstico e ir atrás. E eu tenho visto, né, nas clínicas que eu fico de segunda a quinta em clínica de terapia, né, gente? Então, eu vejo hoje mais jovens se interessando em fazer terapia ocupacional, que é uma profissão nova que não existia, TO. Né? Uhum. Então, tem mais jovens hoje se interessando pela causa dos autistas e se profissionalizando em cursos para poder ajudar nas terapias. E também especialização, né? Eu também comecei a fazer agora eu tenho 2 pós, fazendo uma terceira em pós de neurodivergência. Legal. Lá na faculdade da Uniplac Lages. Então, é importante a gente ter esse olhar. Eu tive estudos lá, aulas com médicos. Então, assim, falando do cérebro, tudo assim, então eu fiquei pensando, nossa, né? Então, realmente, não existe uma causa, né? E é importante, além do TO, como você falou, tem o fonoaudiólogo, Sim. né? Psicólogo, então, assim, é uma equipe multidisciplinar, Sim, nossa, muito grande para atender, né? A carga de terapias do Pedro são 44 horas semanais. Né, no começo, agora já deu como eu te falei, que ele vai sair do espectro, agora já diminuiu. Graças a Deus. Mas a gente começou com 44 horas semanais. Uhum. É bastante. Bastante. Então, é importante ter essa conscientização, né? Como você falou, não só no mês de abril, mas no ano todo. Sim, falarmos direto. Falarmos assim, é importante sempre estar, as pessoas ter começou a ter, ou mesmo que não tenha, não ter preconceito, ter conscientização. Eu acho que o principal é, se você não tem na tua família, respeite a família do próximo. Sim. Né? Porque a gente vê cada coisa de crianças, de meninas que
de abuso mesmo, né? Então, é ter essa consciência que, inclusive, também tem vários estudos, enfim, tem a violência do feminicídio, né? Como você falou no início ali, também que é um tema que tem que estar falando, mas também tem a violência para a mulher com deficiência. Então, essa também é um tema que eu acho que é menos explorado, porque elas... Super, ninguém fala sobre isso. Porque elas não sabem o que é certo, o que é errado. Né? Então, tem muitas que estão acamadas ou que têm deficiência intelectual, que não é autismo, enfim, e elas não sabem que estão sendo abusadas, né? Então, eu acho que esse é o... Que às vezes o abuso não é só o ato sexual, mas ficar passando a mão nas partes da criança ou do jovem, que seja, né? Isso já é um abuso. Então, esse é um tema, assim, que realmente não é. Então, a gente sabe, assim... Foi legal você entrar nessa questão, porque realmente não é falado e a gente precisa estar falando também. E os pais prestarem atenção, né? Porque tá com a filha deficiente internada, de repente entra um enfermeiro, aí põe a mão onde não é, né? E a criança, ou o jovem, né? Ou seja, a pessoa que estiver ali, ela não vai saber se defender. Ela nem sabe o que está acontecendo. Então, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa atenção redobrada. E é importante, né? Ter essa conscientização mesmo. Cuidar, né? Assim, priorizar, ver. E também, né? Independente, a menina autista, ou um menino autista, começou a ter outros sintomas ou começou a contar umas coisas diferentes, tem que prestar atenção. Mesmo que, às vezes, a pessoa acha que mas tem que investigar. Sim. Né? Começou a ter alguma situação na escola, na creche ou em casa, alguém, né? A gente nunca sabe aonde pode ter, né? Mas é importante conscientizar e observar. É isso aí. Muito. Nayara, nosso programa está acabando. Sério? É rápido demais. Mas sabe o que é bom? Porque aí a gente fica com aquela expectativa de ter uma outra pauta, uma outra participação sua aqui no Modo Café. Seria uma honra. Olha, com amor e carinho, pegaria o voo e viria para cá, com certeza. Aí a gente pode bolar uma outra pauta agora com deficientes. Síndrome de Down, né? Semana passada foi a conscientização, né? Com pessoas com síndrome de Down. Isso, dia 21 de março. Inclusive, muitas pessoas usam as meias coloridas. Sim, é na escola do Pedro teve. E com meia um par de uma meia e um par de outra. Que a síndrome de Down também é uma deficiência. Então, também, né? Hoje ela consegue visualizar, né? A criança, assim, mas também é necessário ter essa conscientização não só para o autismo, mas para todas as deficiências, né, Lu? Sim. Então, eu sempre peço para meus convidados deixarem uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, vamos lá. Mamãe e papai, né, de criança com autismo, né, ou você adulto, né, que está com diagnóstico ou está em investigação, que você lembre-se que você não está sozinho, né, você família também não está sozinho. Se você tem direitos violados, procure um profissional especializado e lembre-se, nada sobre nós sem todos nós. Muito bonito. Obrigada mais uma vez pela participação. Um bom retorno à sua cidade. Obrigada. E quem sabe uma outra pauta, né? Você voltando para cá. Só me chamar que eu venho, tá? Pode deixar. Obrigada a você mesmo por tudo. A gente conversou pela recepção sua, do seu esposo, toda a sua equipe, tá? Fiquei muito feliz. Digital é gente boa. Muito feliz mesmo. Gratidão, tá? Tá, amém. E você que está de casa, obrigada pela audiência, obrigada por todo o carinho. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar e de estar conosco aqui todas as quintas-feiras, tá bom? Um ótimo restante de semana, que Deus os abençoe e os guarde de todo mal. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser.